Caião, podemos orar pedindo proteção aos nossos filhos? Se pedirmos, Jesus livra os nossos filhos dos perigos e das mãos humanas violentas, eu digo isso, pois eu fiquei aterrorizada depois de ter visto uma triste notícia que aconteceu com uma criancinha que foi esfaqueada. Desde então, Caio, eu perdi a paz dentro de mim, no meu coração. Eu vivo com medo. Eu tenho 21 anos e eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 2 anos e outra de 1 ano. Me ajuda, Caio. O que eu faço? Garotinho, teve essas nenéns ainda muito novinho. 19. Minha filha. Olha, eu oro pelos meus filhos, como aprendi com Jó, que orava pelos seus filhos todos os dias e oferecia a Deus culto e oração de intercessão pelos seus filhos. E todos os filhos morreram no mesmo dia, num acidente. Morreu todo mundo num acidente. Uma casa caiu na cabeça de todos os filhos de Jó e morreram os 10. Já pensou que quer perder 10 filhos numa paulada só? Você tá louco. Numa laje só caindo na cabeça? E eu perdi 2. Um bem pequenininho, que viveu menos de um dia, todo lindo. E eu velei as horas de vida que ele teve junto com meu pai ao lado, até que ele partiu. E eu fiz o registro dele no cartório, comprei um caixãozinho desse tamanho e fomos sepultá-lo na mesma sepultura onde onde depois o meu irmão foi sepultado e o meu pai foi sepultado. E minha mãe está sepultada em Manaus. Então, eu sei o que é ter um filho amado que se vai, gente amada, amada, amada que se vai. Orar, eu oro. Agora, não há garantias de coisa alguma nessa vida, de que se eu oro por meus filhos, nada vai acontecer a eles. Quem quer que venha aqui e diga isso, está te enganando, está mentindo para você. Eu jamais farei esse papel na vida. Eu oro porque eu creio no mesmo tipo de livramento que eu recebi, porque eu era um cara que era difícil o dia no qual eu não fizesse alguma coisa que podia me colocar numa situação de morte. Sinceramente, de 14 anos para frente, até me converter, eu vivi mais ou menos uns 5 a 6 anos forçando a morte. Forçando. Fazia loucuras que vocês não podem imaginar e eu não tenho mais nem energia para contar o absurdo das coisas que eu fazia e que eu fiz. Muitas vezes. Das quais eu senti a mão de Deus me pegar pelo cabelo e me jogar para fora da morte. Agora, eu voltava para casa de madrugada, quando eu estava ainda morando em casa, depois eu fui sozinho morar no Rio, e eu voltava e via os pés do meu pai para fora da cama de joelhos. Eu abria assim a portinhola, a porta olhava pela fresta, estava ele de joelhos e minha mãe dormindo. Depois ele deitava e minha mãe se ajoelhava. Eles tinham seus turnos de vigília por mim. Depois, quando o Evangelho me penetrou, é que eu vim a entender e a ver como eu fui salvo milhares de vezes da minha estupidez, buscando o perigo e sendo salvo dele sem entender a boa mão de Deus respondendo às orações dos meus pais. Agora, eles também oravam pelo meu irmão Luiz, por todos nós, pela Sueli, pela Aninha. E meu irmão Luiz morreu num acidente de carro. E minha mãe, naquela angústia de ter recebido a notícia que aquele filho jovem
bonito, forte, alto, gente boa até não poder mais, que tinha apanhado o melhor de nós, da família, habitava a pacificação dele. E o Senhor o levou com 19 anos. E minha mãe ouviu aquela história, foi subindo a escada da nossa casa dizendo: por que, Jesus? Por que o Luiz, Jesus? Porque era uma perplexidade. Ele era o melhor de nós, o mais tranquilo, dos que já tinham o manifesto, quem poderiam se tornar. Ele era o mais interessante. E ela foi subindo a escada da casa perguntando: por que, Jesus? Por que, Jesus? E aí abriu a Bíblia. E a leitura caiu aqui em cima de Isaías, capítulo 57, no final do verso 1, início do verso 2, que diz assim: pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Então, quando meu garotinho de um dia partiu, eu fiz a mesma expressão de gratidão. Obrigado, Senhor, porque ele viveu bastante para ter vivido. E na sua pureza e inocência, ele entrou e foi levado, e não vai ver o mal, e mergulhou na paz. Mesma coisa do meu filho Lucas, com 22 anos, que viu o mal, que sofria o mal, que me pediu diversas vezes em lágrimas quentes e copiosas, botava o rosto no meu ombro, chorava intensamente. Eu deitava em cima de mim na cama, estirado, ele era bem maior do que eu, e chorava em mim, dizendo: pai, eu não gosto do mundo, eu não gosto, pede a Jesus para me levar antes, eu não quero ficar aqui. Se você vai e eu fico, a minha vida vai ser uma miséria, porque eu detesto o mundo, eu detesto o que eu vejo. Eu não queria ficar aqui, eu queria partir. Então, quando você ouve essa oração vinda do seu filho tantas vezes, aí chega um dia em que ele é atropelado e é levado, sem sentir nada, e entra na glória, eu senti toda a dor do mundo, mas com toda a gratidão, estranhamente com toda a gratidão. Doía mais do que eu sabia que a dor era possível no coração. Ao mesmo tempo, estranhamente, tinha uma paz doce. Aquela dor era uma dor doce. E a minha gratidão lavava a minha dor. Porque o justo foi levado antes que o mal penetrasse nele. E ele entrou na paz. Então não pense na sobrevivência na Terra. Tem muito crente para quem a única vida que existe é essa vida aqui terrena. Quando a pessoa não tem perspectiva de vida eterna, só sobra o horizonte da história. E eu não sei nem para que crer em Jesus. Porque se a nossa esperança em Cristo, Paulo diz, se limitasse ou se limita apenas a esta existência, nós somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os seres humanos. Quem não transcende, está danado. Porque pode acontecer de tudo na experiência humana. Os filhos podem ser protegidos e todos eles juntos te sepultarem, tanto quanto você pode sepultar vários filhos num dia só, num anacronismo da existência. E aí? Você vai perder a fé? Eu não. Eu aprendi com Jesus que tudo pode acontecer a qualquer um. E não é questão de justiça. O Evangelho me mostra que o ente mais justo, o único justo, o justo, levou sobre si todas as injustiças.
Então, não é por essas categorias da transitoriedade da existência terrena que a gente tem que medir qualquer coisa. Ao contrário, a minha medição, a minha avaliação procede da eternidade. Eu olho da eternidade para o tempo. Tem gente que não olha nem do tempo para a eternidade. Tem gente que só olha para o tempo e acha que se o cara viver bastante para ficar bem velho, até ficar senil, então Deus o abençoou. Mas se ele morrer antes da senilidade, foi um anacronismo que Deus não devia ter permitido. E aí não tem o que fazer com essas pessoas que dizem que são crentes, mas não transcendem na vida eterna, não tem como ajudá-las. Uma vida sem essa perspectiva não tem como transcender o abalo, o choque da morte. De modo que eu não tenho medo de nada. E Deus sabe. O que eu estou te falando, estou dizendo de todo o meu coração. Eu quero não perder mais nenhum filho na terra, sabendo, todavia, que filhos não são perdíveis. Eu não perdi um filho. Ele foi para a vida eterna. Jó também. Se diz lá que os 10 filhos dele, depois de um tempo, passada a sua calamidade, foram substituídos por 10 novos filhos. Interessante que lá no livro de Jó se diz que na restauração de Jó, Deus deu tudo para ele em dobro, menos os filhos. Porque ele perdeu vacas, fazendas, casas, bens, móveis e imóveis, todo tipo de bens. E perdeu 10 filhos. Então, tudo que ele perdeu sem ser os filhos, está dito, e Deus lhe deu em dobro. Mas quando chega na hora dos filhos, se diz, o Senhor lhe deu 10 novos filhos e filhas. Sabe por quê? Porque filho a gente não perde. A gente perde vaca, fazenda, bens, negócio, dinheiro, um monte de coisa. Mas filho, Lucas está me esperando. O Senhor foi botar mais filhos na minha vida. E cada dia que passa eu sou um pai cheio de filhos. E graças a Deus os filhos que eu gerei e criei desde pequenininhos são felizes com o fato de que o meu coração se dilata para acolher mais irmãos e mais filhos, quando eu sinto que há necessidade, há sinceridade e há possibilidade. Então, por favor, tire isso da mente e do coração, porque esse tipo de coisa acaba criando na mente da gente justamente o que nós não queremos que nela seja criado. Como diz a Escritura, ora, aquilo que eu temia, justamente isso me sobreveio. Então, não ande com medo de nada, porque o medo é uma oração negativa. Não ande com medo de nada, porque o medo é uma oração negativa. Repita comigo, meu filho. Não ande com medo de nada, porque o medo é uma oração negativa. Quem anda sem medo, anda seguro. Quem anda com medo, existe sob ameaça, pânico e pavor. E essas coisas são atraentes em relação a tudo aquilo que a gente não quer que nos aconteça. Porque a sua projeção mental é sobre aquilo de dia e de noite, de dia e de noite. Acaba se tornando uma evocação. Então não faça isso, por favor. Não temas. É a palavra que Jesus repete. No mundo tereis aflições. Isso é fato. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, Braulito? Querido, aí, enquanto você falava aí de Jó, dos filhos de Jó, o cara comentou aqui no YouTube, aí eu dei uma puxadinha aqui para você comentar o comentário dele. Vamos ver o que você acha disso aqui. Segundo estudos
os filhos de Jó viviam de festas e bebedeiras. Cada dia era na casa de um, tanto que Jó fazia sacrifícios nas madrugadas para compensar isso. Mas tanto faz, não há nenhuma negatividade na narrativa bíblica. Aquilo ali era o que havia com naturalidade na vida de qualquer um que tenha 10 filhos. E que tenha bens e que tenha posses, e todo mundo vive bem. Em momento algum tem qualquer relação de causa e efeito. O que ele precisa é ler o meu livro, O Enigma da Graça, porque ele está pensando com as categorias dos amigos de Jó, que são aqueles 3 que levaram mais um quarto, que ficaram azucrinando Jó, querendo que Jó admitisse um pecado na vida dele, ou na vida da casa dele, ou qualquer coisa. Ou seja, você está sendo instruído, esses pseudo-estudos que você diz que tem estudiosos, são os estudiosos da burrice. Porque o livro de Jó inteiro é uma quebra de karmas, é uma quebra de interpretação teológica de causa e efeito, que era justamente o argumento dos amigos de Jó. Deve ser com os amigos de Jó que você está estudando, que levaram pau de Jó e de Deus. E no fim de tudo foram pedir a Jó para orar por eles. Porque o Senhor disse: vocês estão pedindo perdão a mim? Vão pedir ao meu servo Jó para orar por vocês. E aí está tudo certo. Porque vocês só me fizeram foi sentir desejo de espirrar a ira santa em cima da arrogância de vocês para com a dor do próximo. Aí isso é coisa de estudioso burro, de teologia moral de causa e efeito. Que aí querem explicar, não, Jó perdeu os filhos porque os garotos bebiam. Jó também, meu filho, porque os garotos comiam bem. Jó também. Todo mundo que podia viveu bem. Abraão podia, viveu o que podia. Cada qual em cada tempo. Não traga esse tipo de coisa que é blasfêmia contra a graça de Deus, contra o ensino de Jesus. Vieram para Jesus com essa perguntinha aí dos teus estudiosos. Desculpa eu ter ficado irritado. Eu quero te dizer que a tua pergunta me irritou, porque é uma coisa burra, meu filho. Vieram para Jesus dizer: olha, o senhor viu que a torre de Siloé caiu sobre 18 pessoas que estavam subindo lá para olhar lá de cima para baixo? É porque eles eram mais pecadores? Aí Jesus disse: em verdade eu vos digo que nenhum deles era mais pecador do que os outros habitantes de Jerusalém, indo ao templo, oferecendo sacrifícios, isto, aquilo, aquilo outro. Mas em verdade eu vos digo que se não vos arrependerdes, todos, você que está aqui, ó, todos igualmente perecereis. Todos, Braulio, todos igualmente perecereis. Aí eles vieram e disseram: aquele pessoal que Pilatos misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que eles estavam oferecendo sobre um monte da Galileia, eram mais pecadores do que os demais galileus? Jesus a eles respondeu a mesma coisa: em verdade eu vos digo que aqueles homens não eram mais pecadores do que qualquer outro habitante da Galileia, mas se não vos arrependerdes, você que tem esse juízo perecerá. Vai provar na tua carne, na tua pele, o significado do juízo que você põe sobre os outros. E aí, Braulio? É isso aí, Caião. Acabou. Agora, o meu livro está aí, né? O Enigma da Graça. Não custa nada desemburrecer um pouco. Porque, pelo amor de Deus, aprender sobre sofrimento humano na igreja evangélica é a mesma coisa que aprender sobre solidariedade e compaixão na máfia. Solidariedade e compaixão com os milicianos.
Meu Deus. A mesma coisa é tentar aprender sobre sofrimento humano a partir de um púlpito evangélico, especialmente dos púlpitos de natureza mais moralista, que praticam essa teologia kármica de causa e efeito. Se alguma coisa aconteceu com alguém, é porque estava em pecado. Aí vem para cá que eu perco a paciência e te dou uma lição até você pedir para parar, tá bom? Mas pedir humilde, porque isso é uma brutalidade que vocês fazem contra o próximo. Parem com isso, para que vocês não sejam visitados justamente por aquilo que vocês comentam contra a existência do próximo. Esses argumentinhos são do inferno, meu filho. Para com isso enquanto você pode.